Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre realismo e antirrealismo em matemática. Bom, a gente sabe que há muita discussão, né, sobre o caso de se a matemática ela é descoberta ou se ela é inventada. Ser inventada significaria que a matemática depende, de certa forma, do próprio ser humano. Então, nesse sentido, a matemática seria uma construção social ou mental. Agora, ser descoberta significaria, de certa maneira, que a matemática existe independentemente do ser humano. Então, nesse caso aí, talvez a gente poderia dizer que a matemática seria uma linguagem universal, já que, como ela é descoberta, então qualquer um que a descobrisse teria que descobrir, de certa maneira, a mesma matemática. Bom, nesse episódio eu vou restringir um pouco essa questão à questão de trazer algumas ideias filosóficas sobre a matemática que procuram responder à questão que fala sobre os objetos matemáticos, né? Então a nossa questão aqui vai ser: será que existem objetos matemáticos, né? No caso aqui, objetos matemáticos, a gente pode considerar números, conjuntos, funções, né? Todo esse ferramental que é utilizado na matemática. Então, será que esses objetos existem ou eles são apenas ficções? Então, a princípio, fazendo uma certa simplificação, a gente teria dois pontos de vista. O primeiro é o realismo matemático. Então, o realismo matemático diz que os objetos matemáticos existem. E o antirrealismo matemático, por sua vez, vai dizer que o realismo é falso, ou seja, vai dizer que não existem objetos matemáticos. Então, essa é uma visão sobre esses dois pontos de vista, para a gente começar a falar um pouco sobre isso. Então, só lembrando que existem várias posições filosóficas realistas e antirrealistas, né? Inclusive várias posições dentro mesmo de cada um desses pontos de vista. Por enquanto eu vou falar sobre 3 pontos de vista em particular. O primeiro é o platonismo de Gödel. O segundo é o argumento da indispensabilidade de Quine. E o terceiro é o ficcionalismo de Field. Então vamos começar com o realismo matemático. Então uma postura realista em matemática vai nos dizer que os objetos matemáticos existem, né, e que fazem parte de uma realidade objetiva, né? Então, dessa forma, a gente pensar no que o matemático faz, né, no trabalho do matemático, ele basicamente investiga uma realidade objetiva mesmo. Da mesma forma que um cientista investigaria lá um dado domínio concreto. Então, nesse sentido, o trabalho do matemático é descobrir verdades matemáticas que estão ali, né? Então, estão à espera de serem descobertas. E quando a gente constrói uma teoria matemática, a gente estaria, de certa maneira, fornecendo uma descrição dessa realidade, né? Assim como a gente pode pensar, por exemplo, numa teoria física, né, descrevendo um certo domínio da realidade. Uma forma em particular de realismo é o chamado platonismo matemático. Então, em particular, o platonismo de Gödel, né? Então, o matemático Kurt Gödel. Então, o platonismo matemático é uma postura realista que diz que os objetos são abstratos. Então, os objetos existem, mas existem de forma abstrata. Então, não necessariamente estão associados a entidades físicas. Embora isso aconteça, né, no caso do platonismo,
o Gödel vai usar bastante analogias entre objetos matemáticos e objetos físicos para explicar esse ponto de vista, né? Então ele vai dizer que, da mesma forma que cientistas constroem certas teorias físicas, no sentido de dar sentido a certas experiências, né, sensoriais, ou explicar certas observações sistemáticas que são feitas, os lógicos e matemáticos, eles constroem teorias para dar conta também de certa experiência, que Gödel vai chamar de intuição. Então essa experiência intuitiva, para Gödel, é como se o ser humano tivesse uma certa capacidade de ter uma experiência da matemática, assim como o cientista teria uma experiência sensorial do mundo físico. Então, se a gente acredita que exista uma realidade independente de nós, né, daí já é uma forma mais ampla de realismo, então a gente pode acreditar também que existe uma realidade matemática independente, já que ambas são necessárias para dar conta de nossas experiências. Então Gödel não enxerga nenhuma razão, né, nenhum motivo para ter menos confiança na intuição matemática do que na percepção sensorial. Então eu acho que para ilustrar como é o pensamento de Gödel, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre a hipótese do contínuo. Então, só lembrando que talvez aí um dos resultados mais importantes obtidos por Cantor é a não enumerabilidade do conjunto dos números reais. O que isso significa, né? O que significa dizer que o conjunto dos números reais é não enumerável? Significa que não existe uma correspondência entre, uma correspondência 1 para 1, então uma correspondência que liga um número natural a exatamente um número real. Então não existe essa correspondência entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. Então quando a gente consegue uma correspondência 1 para 1 entre dois conjuntos, então um elemento de um conjunto está associado a exatamente um elemento do outro conjunto, mesmo que os dois sejam infinitos, a gente pode dizer que esses conjuntos eles possuem a mesma quantidade de elementos, entendendo aqui a quantidade de elementos como eles têm a mesma cardinalidade. Então a grande façanha de Cantor foi mostrar que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais não possuem a mesma cardinalidade. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que Cantor mostrou aí que existem duas grandezas, né, vamos dizer assim, dois tamanhos diferentes de infinito. Então a questão é a seguinte: se há duas grandezas de infinito, se há dois conjuntos com cardinalidades diferentes, será que existe algum outro conjunto ali no meio dos dois, né? Então a gente tem o conjunto dos números naturais com um certo tamanho, a gente tem o conjunto dos números reais com um tamanho maior, vamos dizer assim. Então a questão é, será que existe algum conjunto de tamanho entre esses dois? Então Cantor achava que não, né? Ele achava que o conjunto de cardinalidade maior, que é a cardinalidade do conjunto dos números naturais, seria o próprio conjunto dos números reais direto. Não existiria um intermediário ali. Então essa hipótese é que é a hipótese do contínuo. Agora o que vai acontecer? Cantor vai tentar demonstrar essa conjectura. Só que ele não vai conseguir. Daí ele vai tentar demonstrar que ela está errada. Também não vai conseguir. Então ele vai passar o resto da vida dele inteira tentando demonstrar essa conjectura e infelizmente não vai conseguir. Daí em 1930 a gente vai ter uma axiomatização da teoria de conjuntos, que a gente chama de teoria Zermelo-Fraenkel. Então, adicionando o axioma da escolha a esse sistema, né, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente tem o sistema ZFC, que é o sistema Zermelo-Fraenkel com o axioma da escolha, que é um sistema formal para a teoria de conjuntos bastante usado na matemática atual. No ano de 1938,
Gödel vai demonstrar que se ZFC for consistente, então a gente pode adicionar a hipótese do contínuo a esse sistema, de tal forma que esse novo sistema, né, o ZFC mais a hipótese do contínuo, continua consistente. Por outro lado, em 1963, outro matemático chamado Paul Cohen, ele demonstra que, na mesma condição, né, de ZFC ser consistente, ele demonstra que a gente pode adicionar a negação da hipótese do contínuo ao sistema ZFC, de tal modo que esse novo sistema, né, ZFC mais a negação da hipótese do contínuo, também continua consistente. Então, o que a gente conclui desses dois resultados? A gente conclui que, em ZFC, a hipótese do contínuo é independente, né? Ou seja, a gente não pode concluir que ela é verdadeira, né? A gente não pode demonstrar que a hipótese do contínuo é verdadeira. A gente também não pode demonstrar que ela é falsa. Agora, o que Gödel vai dizer a respeito dessa incompletude do ZFC? Ele vai dizer que a teoria de Zermelo-Fraenkel não contém ou não fornece, né, uma descrição completa daquela realidade da teoria de conjuntos. Então isso mostra bem a postura realista de Gödel. Em outras palavras, para Gödel, o fato de a gente não poder determinar se a hipótese do contínuo é verdadeira ou falsa em ZFC, nos mostra que esse sistema não nos fornece uma descrição completa da realidade da teoria de conjuntos. Então essa postura de Gödel vai propiciar para ele um programa de trabalho mesmo, né? Então a ideia de Gödel é que a gente deve descobrir novos axiomas que nos possibilitem obter uma descrição mais precisa da teoria de conjuntos. Muito bem. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o argumento da indispensabilidade. Os proponentes desse argumento são os filósofos Willard Quine e o Hilary Putnam. Bom, a visão desses autores é uma visão também realista, né? Pois acredita na existência dos objetos matemáticos, mas não é um realismo como o de Gödel, porque Quine vai propor uma existência matemática conectada, de certa maneira, ao que ele chama de uma rede de crenças, na qual a gente tem componentes lógicos, linguísticos e empíricos, por exemplo. Então a gente pode pensar o seguinte: as teorias científicas, em particular, são componentes dessa rede, né, que nos permitem organizar e predizer observações, sendo que a matemática é fundamental para a construção dessas teorias. Então, é quase impossível a gente pensar numa teoria científica que não faça uso da matemática, embora possa até existir. Então, o que Quine vai dizer? A matemática, ela possui um papel central naquela rede de crenças. Então, a gente pensar numa rede com vários nós conectados uns aos outros, a matemática ali seria um nó que recebe várias conexões, né? Então, tem muita coisa conectada a ela, que depende dela para funcionar. Desse modo, pelo mesmo motivo que, se alguém aceita as teorias científicas como verdadeiras, deve também aceitar a matemática como verdadeira, já que a matemática está ali de forma muito entrelaçada a essas teorias. Mas daí a gente pode pensar o seguinte, né? As teorias científicas, elas não são totalmente verdadeiras, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso ter uma teoria científica e chegar amanhã, uma outra pessoa mostrar que aquela teoria é falsa, por exemplo. Então a gente tem esse problema. E nesse sentido, o Hilary Putnam vai refinar então um pouco essa ideia e dizer que aquela rede de crenças tem por objetivo dar conta de nossas experiências. Então, se a melhor explicação dessas nossas experiências, ou se as melhores teorias científicas fazem uso de certas entidades, no caso, por exemplo, as entidades matemáticas, então essas entidades existem.
Então essa é a ideia que é chamada de argumento da indispensabilidade. Então, se eu preciso de certos objetos matemáticos para descrever a realidade, por meio de uma teoria física, por exemplo, que a gente considere verdadeira, ou seja, né, que ela corresponda de fato a uma realidade, então a gente conclui que tais objetos matemáticos também existem. Então veja que esse realismo do Quine difere bastante daquele do Gödel, porque você pode ter notado que para o Quine aceitar uma certa área da matemática, né, como verdadeira, ela tem que ter algum tipo de conexão com a experiência por meio de uma teoria científica, né, por mais remota aí que seja essa conexão. Então, se uma teoria matemática não tem conexão nenhuma com nenhuma teoria científica, então para Quine, por enquanto, essa parte da matemática não existe para ele. E isso vai, eu acho que, um pouco contra a visão de certos matemáticos. Eu lembrei aqui agora do Hardy, que é um matemático que trabalhava na teoria de números, que tinha uma visão radicalmente oposta à de Quine, né? O que o Hardy dizia? Ele dizia que a matemática verdadeira é justamente aquela que não tem aplicação nenhuma. E eu arrisco a dizer, talvez, que uma boa parte aí dos matemáticos concordem muito mais com o Hardy do que com o Quine. Porque eu imagino que poucos matemáticos justificariam seu trabalho buscando alguma conexão com uma teoria científica. Eu acho que a maioria está mais interessada mesmo em desenvolver a própria matemática. Se aquilo vai ter aplicação ou não, já é outro departamento, digamos assim. Bom, então vou passar a falar agora sobre o antirrealismo. Basicamente são filosofias que negam a existência dos objetos matemáticos, né? Então a gente vai ter posturas que dirão que a matemática não possui qualquer realidade objetiva, de tal maneira que o papel do matemático não é descobrir coisas, né? É muito mais criar ou estabelecer convenções. Eu vou falar aqui especificamente do ficcionalismo, uma filosofia proposta pelo matemático e filósofo Harry Field. Esse nome, né, ficcionalismo, é colocado assim porque essa linha de pensamento acredita que os objetos matemáticos, na verdade, eles são entidades fictícias. É como a gente pode pensar como personagens de uma história, né, de ficção. Ou seja, os objetos matemáticos não são necessariamente indispensáveis, né? Então esse vai ser o principal argumento do Field. Então, nesse sentido, ele até concorda que a matemática é importante para a física ou para as ciências, né, de uma maneira geral. Mas ele não concorda que ela seja essencial, né, indispensável. Sendo assim, o seu principal argumento é mostrar que a ciência pode ser feita sem matemática, dizendo de uma maneira simplificada. Daí está a grande questão, né? Como que a gente poderia fazer isso? É um trabalho bastante complicado. Então a ideia central é criar formulações para essas teorias chamadas de nominalistas, né? Então uma formulação nominalista é aquela cuja linguagem não faz referência, né, e não possui quantificadores atuando sobre objetos abstratos, né, como números, conjuntos e etc. E também, né, depois disso, a gente teria ainda que verificar se toda afirmação física, por exemplo, obtida com auxílio da matemática, poderia ser obtida também nessa formulação nominalista. Então essa basicamente é a ideia do Field, né? Ele vai tentar construir novas formulações para as teorias científicas que não fazem uso de objetos matemáticos, digamos assim. É lógico que não é uma tarefa nada fácil, né? Principalmente porque a gente percebe que a matemática é um instrumento, né, uma ferramenta bastante importante para as ciências. Mesmo aquelas áreas mais abstratas da matemática, por vezes acaba tendo utilização em teorias científicas, né? Então,
essa é uma questão também a se considerar. Como que a matemática pode ser tão eficaz assim para as ciências. Então, fazendo algumas considerações finais, é lógico que todas essas ideias sofrem objeções. Eu não decidi me concentrar muito na defesa ou na crítica dessas ideias em particular. O objetivo é mais passar algumas ideias gerais sobre essas posturas em filosofia da matemática. Vale ressaltar que, como já disse no início, existem outras posições e outros matemáticos e filósofos também vão falar sobre esse assunto, e é bem possível que eu explore um pouco mais essas ideias em episódios futuros aí. Muito obrigado por você ouvir o podcast e até mais.